Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigas, confrades. Estamos aqui uma vez mais para darmos prosseguimento ao estudo que vimos fazendo já há algum tempo sobre o Livro dos Espíritos. Então, convido todos vocês a nos acompanharem para darmos prosseguimento. Pergunta 214. Que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? Pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos. Imagem. Para figurar que o seu ódio era muito antigo, fazendo remontar à fase anterior ao nascimento. Geralmente não percebeis bem as imagens poéticas. Pessoal, é o seguinte, talvez no tempo de Kardec, portanto há mais de 150 anos, havia essa imagem, esta ilusão, esta utopia, digamos assim, de quando gêmeos nasciam, diziam que esses gêmeos se odiavam, não problemas da encarnação atual, mas de encarnações transatas, aonde, não é? Portanto, a fase anterior ao nascimento, onde possivelmente foram inimigos. E agora estão juntos para uma nova jornada, mas se agitam. Então, essa é a imagem, não é, que Kardec quis saber e que foi esclarecido. Mas lá mais à frente, na próxima tela, nós vamos esclarecer melhor esse pensamento de Kardec e a resposta dos espíritos. 215. De onde vem o caráter distintivo que se observa em cada povo? Os espíritos, pessoal, é isso que nós temos que entender. Eles também formam famílias pela similitude de suas tendências, mais ou menos purificadas, segundo a sua elevação. Pois bem, um povo é uma grande família em que se reúnem espíritos simpáticos. A tendência de se unirem que têm os membros dessas famílias é a origem da semelhança que determina o caráter distintivo de cada povo. Acreditas que os espíritos bons e humanos procurarão um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Procuram o seu meio. É verdade. Essa similitude significa as mesmas tendências, os mesmos gostos, as mesmas ideias. E é por isso que há, então, segundo a elevação dessas pessoas ou desses espíritos, provocam, portanto, uma grande família. Vamos ver o caso dos gêmeos nessa tela seguinte. Pessoal, vejam só, explicação detalhada. A luta de crianças no seio materno, bem como outras do mesmo gênero, são histórias que nasceram entre povos supersticiosos. Toda criança em formação no útero materno movimenta-se, porque o ser que ali se encontra está vivo, vivo se movimenta. Quando duas crianças gêmeas estão sendo geradas, tem-se a impressão que estão lutando, o que não passa apenas de aparência. Tranquilo. As lutas, no caso, são somente nas consciências culpadas, como sendo um inferno interior a provocar distúrbios pelo magnetismo inferior acumulado na área da vida das criaturas que não souberam usar as oportunidades valiosas da reencarnação. Os espíritos que esperam a formação do corpo e que são inferiores permanecem conscientes nesse transe. Eles não têm a menor noção do que está se passando. Falta-lhes a capacidade de raciocinar e, mais ainda, de lutar com possíveis inimigos no ventre que são gerados. A mãe, nesse caso, pode ajudá-los na formação dos seus caracteres com bons pensamentos,
com ideias enobrecidas e com a vida onde o amor seja o alimento dos sentimentos. É por isso que a mãe grávida deve conversar com a criança que está se formando, como nós mostramos aqui nessa ilustração à direita. A mãe, nesses 9 meses de sua gestação, conversa, abençoa a criança, pede o auxílio dos bons espíritos para que quando ele voltar ao mundo dos chamados vivos, ele esteja consciente, né? Ele vai voltar cheio de saúde, de bem-estar, porque já recebeu da mãe a orientação. E continuará recebendo, é claro. O instrumento de geração de uma mãe é aparelho de carne, mas divino, não tem dúvida nenhuma, que as mãos de Deus abençoaram e as de Jesus permanecem ajudando. Esta explicação aqui devemos ao luminoso espírito Miramês, através do médium João Nunes Maia. E aqui do lado nós colocamos essa ilustração do ponto de vista espírita da programação, pessoal. Ninguém nasce por acaso, não. Está tudo devidamente programado para uma encarnação de um espírito. E nesse processo de reencarnação, há uma programação que inicia-se no plano espiritual, portanto, lá do outro lado, onde há a preparação emocional, não só dos pais, como do filho. O planejamento familiar e conscientização das provas que terão que passar no mundo físico. Lá tudo é explicado. Olha, vai ter reencarnar no teu lar um espírito, claro, na forma de uma criança, que tem tais e tais tendências. Compete a vocês, pais, procurar ajudá-los no sentido de, se essas tendências forem más, não é? Educá-los para mudar de estado. Sendo assim, podemos considerar que os limites da gestação se estendem desde a concepção até ao parto, que se considera completo após a primeira hora depois do nascimento. Perfeitamente normal. Então, esta é a grande realidade, a programação. Nós vamos falar um pouco sobre esse tema porque é muito extenso, como nós vamos ver nas telas seguintes. É o seguinte, pessoal. Primeiramente, vamos falar de uma coisa extraordinária que é a aura humana. A aura, pessoal, tem um magnetismo e esse magnetismo faz com que nos sintamos atraídos ou não, somos simpáticos ou não por certas pessoas, algumas mais do que as outras. Em alguns casos, e aqui nós assinalamos em azul, basta se aproximar para se envolver numa maravilhosa onda de luz e paz, pois a energia é tão contagiante que poderia até ser tocada. Então nós colocamos aqui nessa figura, não é? Um ser humano, pode ser homem ou mulher, completamente envolvido pela sua aura. Quanto mais elevado é o espírito em moralidade, intelectualidade, essa aura se expande, como nós vamos ver logo mais à frente. Outras pessoas, ao contrário, provocam uma desagradável sensação de cansaço, como se roubassem nossa energia. Esse tipo de sensação reflete o poder da nossa aura. É muito real isso. Quantas e quantas vezes nos aproximamos de uma pessoa ou alguém se aproxima de nós e a gente nota assim uma certa desigualdade, não é? Parece que a gente não se sente bem na presença dessa pessoa. São os fluidos de simpatia, de atração e de retração que se chocam. Então é muito comum as pessoas, quando são atingidas por essas pessoas, elas assim exclamam: olha, eu não fui com a cara dessa pessoa. Na verdade, não é que foi com a cara. Os fluidos que essa pessoa emite não se casam, não se combinam com as pessoas
com o outro interlocutor. Então é importante a gente conhecer esse detalhe. Agora vejam só, isso aqui nós extraímos dos acontecimentos espíritas, não é, que nós conhecemos de antemão. Vejam só, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos da América, chamada de NASA, a sigla, é responsável pelo programa espacial, pelo lançamento de satélites, a viagem à Lua, excursões interplanetárias que todos nós conhecemos. Em 1978, essa organização científica realizou importante pesquisa sobre os dons mediúnicos de Chico Xavier. O engenheiro eletrônico Paul Ryder permaneceu 6 dias em Uberaba, utilizando uma aparelhagem capaz de captar, segundo declarou, sons emitidos por espíritos no espaço e disse ainda que um dos aparelhos deixou de funcionar sob a força do olhar do médium. Vejam só que coisa impressionante. O pesquisador constatou também que a aura espiritual de Francisco Cândido Xavier é sentida num raio de 10 metros, fato considerado extraordinário, pois outros médiuns pesquisados mostraram uma aura de um raio máximo de 2 centímetros. E colocamos essa outra ilustração, conhecido médium Geraldo Lemos Neto, um médium muito conhecido, foi amigo durante 31 anos de Chico Xavier, conhecia tudo sobre Chico Xavier e ele mesmo também declarou que a aura do Chico Xavier tinha cerca de 15 metros e eu sentia ela de longe. É verdade, pessoal. O Chico Xavier, aonde ele se apresentava, ele provocava assim uma bênção de amor. Todos se admiravam ao lado dele, se sentiam felizes. E é isso que todos nós vamos chegar lá. Ninguém vai deixar de ter essa possibilidade. Basta nós querermos, né? Ou seja, estudarmos, não é? E mantermos amizade com parentes, com amigos, né? E assim a gente vai excursionando, né, pelo mundo afora, aprendendo, trabalhando e evoluindo, certo? Vamos em frente. Na pergunta 216, quis saber Kardec se o homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral das existências anteriores. Sim, dizem os espíritos, isso pode acontecer, mas ao melhorar-se, ele se modifica. Sua posição social também pode não ser a mesma. Nós vamos explicar melhor isso. Se de senhor ele se torna escravo, suas inclinações serão muito diferentes e teríeis dificuldades em reconhecê-lo. O espírito, sendo o mesmo nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, de uma para outra, certas semelhanças. Estas, entretanto, serão modificadas pelos costumes da nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente o seu caráter, pois, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e humano desde que haja arrependimento. Então, pessoal, eu coloquei aqui primeiro este livro. A Tragédia de Santa Maria é um romance do nosso querido Bezerra de Menezes, onde ele mostra os graves problemas dos erros cometidos pelos barões do café. Esses homens milionários que viveram lá na época do ano 18 para 19, no último quartel do ano do século 18. Então ele mostra o drama, né, desses barões do café, homens e mulheres que se julgavam superiores aos pobres negros escravizados. Então ele fala, né, dos problemas que esses senhores maldosos, milionários, que infringiam nesses pobres escravos suplícios. E depois o que acontece?
passam todos para o outro lado de lá, ou seja, a morte do corpo. Mas o espírito não morre. E lá do outro lado, então, eles ficam cheios de remorso e de arrependimento pelo mal que causaram. Mas tem que reparar, ninguém escapa disso. Não adianta tomar a hóstia, comungar. Isso não faz, é apenas um simbolismo. Tem que ter reparação. Então eles reencarnam novamente, só que agora na figura de pessoas humildes, desde que eles tenham arrependimento. E nesse livro, outro aqui, 50 anos depois, que é uma continuação do livro Há 2000 anos, Romance Extraordinário de Emmanuel, aqui ele narra a história do senador famoso, riquíssimo, patrício da alta sociedade romana, né, nos tempos de Jesus, aonde ele chegou a conhecer Jesus, mas não deu assim, não teve o menor interesse em conhecê-lo de perto. Era de sua época, Jesus. E então, ele foi muito mal. Era altamente intelectualizado, poderoso, mas era maldoso. Mandou muitas vezes chicotear, não é, seus escravos. E depois o que acontece? Ele veio a morrer, como nós sabemos, pelo romance Há 2000 anos, naquela explosão do vulcão Vesúvio. E depois ele reencarna, 50 anos depois. Veja só, não foi muito tempo, não. Reencarnou de que jeito? Escravo. Só que era um escravo de grande sabedoria, porque veja só, as virtudes morais e intelectuais, essas permanecem conosco. A única coisa que nós não conseguimos manter é a opulência, a riqueza material. Então ele volta como escravo, mas muito inteligente, e ele então é contratado pelos romanos patrícios daquela época para dar aula para os seus filhos. E daí a vida prossegue. Para mostrar para vocês que tudo muda. Quem é maldoso agora, né, que maltrata o próximo, espera por ele, numa nova encarnação, dificuldades. Nós não vamos aqui entrar em detalhes, porque as nuances para esses casos são infinitas. Vamos então em frente. Na pergunta 217, nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Veja bem, será que nós conservamos esses traços? A resposta dos espíritos: o corpo é destruído, como nós sabemos, e o novo corpo, de uma nova encarnação, não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. É verdade, nós vamos ver isso. Embora seja este apenas matéria, ou seja, o corpo, é modelado pelas qualidades do espírito, que podem melhorar, a formasear a figura da pessoa, a figura humana, porque as qualidades do espírito imprimem um certo caráter, principalmente ao semblante, sendo, pois, com razão que se apontam os olhos como sendo o espelho da alma, o que quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma, porque há pessoas excessivamente feias que, no entanto, têm alguma coisa que agrada. Quando encerram um espírito bom, sensato, humano, enquanto há belos semblantes que nada te despertam ou até mesmo provocam a tua repulsa. Poderias supor que só os corpos perfeitos encarnam espíritos mais perfeitos que eles, quando encontras todos os dias homens de bem sob aparências disformes, sem uma parecença pronunciada, a semelhança dos gostos e das tendências pode dar, portanto, aquilo que se chama um ar de conhecido. E nós colocamos aqui, não é? Sabe quem é esse cidadão aqui? O genial filósofo grego Sócrates. Ele era muito feio,
mas espiritualmente um doce de homem, um homem caridoso, amoroso, e todos que se aproximavam dele amavam este homem, não pela beleza física, que ele não tinha nada de beleza, mas pela beleza de sua alma. E assim nós encontramos pelo mundo afora criaturas feias, mas espiritualmente falando, são agradabilíssimas. Aquilo que nós mostramos, a aura dele se manifesta com tamanha intensidade que a gente simpatiza logo com essas pessoas. Ao passo que há criaturas belíssimas, fisicamente falando, né? São deslumbrantes, conforme a gente vê todo dia nas TVs, nos jornais, né? Nas revistas, mas que não tem nada dentro, né? São vazias, somente tem a expressão física, mas isso acaba com o tempo. Agora, a moral, a intelectualidade, esse não acaba nunca, é para sempre. Então é isso aí que nós tínhamos que falar para vocês. E tenho finalmente um comentário de Kardec, que diz assim: o corpo que reveste a alma numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com a anterior, pois que pode provir de origem muito diversa, seria absurdo supor-lhes uma sucessão de existências ligadas por uma mera semelhança apenas fortuita. Não obstante, as qualidades do espírito modificam quase sempre os órgãos que servem para as suas manifestações, imprimindo no rosto e mesmo no conjunto das maneiras um cunho distintivo. É assim que, sob o envoltório mais humilde, pode-se encontrar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob o hábito do grande senhor vê-se algumas vezes a da baixeza, da ignomínia. E aqui no nosso Brasil está cheio dessas pessoas, não é? Certas pessoas saídas da mais ínfima posição adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo que reencontram o seu elemento, enquanto outras, malgrado o seu nascimento e a sua educação, estão sempre deslocadas. Está cheio aqui no Brasil de pessoas desse, e no mundo todo, né? Como explicar esse fato de outra maneira, senão pelo reflexo daquilo que o espírito foi? E aqui, pessoal, só para efeito de lembrança, este cidadão aqui, este grande homem que dignificou a nação que ele presidiu, chama-se Abraham Lincoln. Sabe como ele começou a vida? Como um humilde lenhador. Era um humilde, ele não tinha estudo nenhum. Saiu, formou-se em direito, foi um grande político, um grande homem, presidiu os Estados Unidos com uma dignidade incrível. Então, pessoal, nós vemos que os mais humildes podem tornar-se grandes pessoas. E assim nós concluímos aqui o nosso momento de estudo do Livro dos Espíritos. Fiquem todos na paz de Deus e estaremos proximamente juntos numa nova oportunidade. Até lá, fiquem todos na paz de Deus.